Sabe qual a fórmula para se ter uma vida plena? Fé mais obediência igual. Olá, crianças. Quero dizer para vocês o seguinte. Aqui a gente não comenta de religião, é porque nós não queremos falar nem bem e nem mal, mas religião é muito importante para todos os indivíduos. É numa igreja, é num terreiro, é num templo, é numa mesquita. Vocês se reúnem em cada lugar e o inconsciente coletivo funciona. Deus está presente ali. Como já dissemos antes, não tem religião ruim ou religião boa. O problema sou eu, o problema é você. Nós é que fazemos a diferença. Esses dias passados eu assisti um filme que eu me deparei com uma questão: fé e obediência. A fé que a gente tem, ela oscila demais. Uma hora é pequenininha, outra hora é grande. Quando as coisas estão caminhando bem, a gente tem uma fé enorme. Quando as coisas estão ruins, a nossa fé diminui. Deveria ser até ao contrário. A gente não quer obedecer ninguém. A gente não obedece pai, não obedece mãe, não obedece professor, não obedece professora, não obedece autoridade. O que acontece? Primeiro, o que é fé? Segundo a sabedoria milenar, em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 6, nos diz o seguinte: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Em outras palavras, fé é confiança, é lealdade, é convicção. Fé é acreditar em algo. Obediência é um substantivo que define a ação de quem obedece, sendo dócil, submisso. Isso não quer dizer que você tenha que se anular, que você tenha que deixar de ser você ou eu para sermos submissos e obedecer a alguém. Não, a gente obedece porque é o certo. Enquanto se é criança, se obedece pai e mãe. Enquanto se é estudante, se obedece professor e professora. Enquanto você está trabalhando, se obedece seu chefe, seu diretor, afinal de contas, tudo tem norma. Imagina, você estando preso. Você tem hora para comer, hora para dormir, hora para beber, hora para tomar banho de sol, hora para isso, hora para aquilo outro. Você tem que obedecer tudo isso, você tem que ser submisso a tudo isso. Não é melhor você ser submisso a seu pai, sua mãe, ao seu chefe, ser submisso a Deus? Estou dando só exemplo, tá? Mas o exemplo maior de obediência vem de Jesus. Porque Jesus, como homem, ele sofria, ele tinha fome, sede e frio, tinha desejo, tinha um monte de coisa. Como Deus, ele sabia de tudo que ia passar, de tudo que ia sofrer, e não sofreu pouco. Mas a sabedoria milenar nos diz o seguinte: em Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz: sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, ele sabia de tudo o que ia acontecer. Quando ele foi no Getsemane orar, ele falou: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Entretanto, que seja feita a sua vontade e não a minha. Quer uma obediência maior do que essa? Quer ser submisso nessa proporção? É muito difícil. Ele obedeceu até o final. Voltando à nossa fórmula, fé mais obediência igual às bênçãos divinas, a gente precisa voltar
na época lá de Abrão. Abraão não é considerado o pai da fé? Em Hebreus, ele é considerado o herói da fé. Mas não vamos pensar em Abrão como herói. Vamos pensar como gente que nem eu e você. Medroso, com uma fé desse tamanhico. Vamos meditar. Eu vou contar a história de uma forma lúdica. Então me perdoem os teólogos de plantão, porque não vou estar preocupado com ordem cronológica, se foi isso, se foi aquilo, não. Eu vou contar as experiências de um homem como a gente, como eu, como você. Abraão morava com seu pai Terá na cidade de Ur, na Mesopotâmia. Ele já tinha 70 e tantos anos. Ur, para você ter uma ideia, para imaginar assim, era como Nova York. Era uma cidade extremamente desenvolvida. E Abraão já estava naquela pensando, nossa, eu vou receber minha aposentadoria, vou pegar minha esposa, vamos dar uns rolê por aí, vamos dar umas passeadas, vou comprar um carro novo quando sair o fundo de garantia. Aí Deus chega para ele e fala, escuta, filhote, pega aí tua família, tuas coisas e vai para um lugar que eu te mandar. Caraca, Abraão, em vez de se aposentar, não foi, gente, vocês acreditam? Deus olhou e falou, ô carinha, pô, te falei pra você sair daí, catar tuas coisas e ir pra outra terra lá que eu vou te mostrar ainda. E você não foi? Bom, vocês sabem como é Deus. Não sei o que aconteceu, se foi perseguição política, se foi problema econômico, financeiro, sei lá. Mas o pai de Abraão se mudou para Harã. Estava a caminho de Canaã. E Abraão estava de boa. Deus olhou e falou, cara, pô meu, a fé de Abraão era pequenininha que nem a nossa. Isso que é interessante de você pensar. O pai da fé não tinha fé o bastante. Aí Deus falou, então vou mover uns trecos aí, levou o pai dele embora, tal. Ele pegou as coisas e saiu. E foi embora. E pra gente entender direito, Deus falou o seguinte para Abraão, sai-te da tua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, de modo que se torne uma bênção. Abençoarei os que abençoarem você e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Nessa fala, nessa ordem de Deus, tem 3 promessas. Uma, da terra. A segunda, uma grande nação. Terceiro, a bênção. Só para mostrar como ele era igual a gente. Quando ele parou lá nas terras, porque ele começou, vamos colocar hoje, ele estava mapeando Canaã e deu uma seca, Deus fez cessar tudo e ele teve que ir para o Egito. Só que chegou lá, ele falou para a mulher dele, Abraão, apesar de 70 anos, naquela época se vivia bastante, então ele estava na segunda idade, vamos dizer assim. Era um cara fortão, bonitão, de presença. A Sarai era gostosona, bonitona e tal. E ele falou para ela, escuta, fala que você é minha irmã, porque bonitona do jeito que você é, quando a gente chegar lá, eles vão querer me matar para ficar com você. Então vamos falar que a gente é irmão. E acabou o problema. Chegaram lá no Egito, todo mundo ficou de zóio grande pela Sara. Faraó se casou com a Sara. Deu um monte de presente para Abraão. E deu isso, deu aquilo, deu ouro, deu olha, um monte de coisa. Como dote, pela Sara. A Bíblia não fala se
chegar aos finamentos. Mas se ele se casou tal, bom, é outro assunto. Deus então, vendo aquilo, jogou um monte de praga no Egito. Faraó, sabendo o que estava acontecendo, chegou e falou: Abraão, pô, sacanagem, meu. Por que você não falou que ela era tua mulher e não tua irmã? Você mentiu. Olha o que você fez. Olha o que está acontecendo aqui na minha terra. Você acabou com tudo porque você mentiu. É que eu estava com medo, não interessa. Ó, pega tudo que é teu e vai embora. Some daqui, vaza. Abraão foi embora. Peregrinou de novo pela terra. Sara então resolveu dar uma ajudinha para Deus. Ô, Abraão, ó, cata aqui a minha serva e tem um filho com ela. Tá bom. Nasceu Ismael. Abraão tinha 86 anos, mais ou menos. Andaram junto, passearam junto. Abraão instruiu Ismael em tudo que precisava, em seus conhecimentos, nas coisas de Deus e tal. Sara engravidou. Abraão tinha 100 e tantos anos quando nasceu Isaac. Um brincou com o outro, Sara não gostou, chamou Abraão e falou: Abraão, ó, some com eles da nossa vida, tá? Não quero mais eles aqui. Abraão mandou eles embora sem um nada. Mas tinha dado o melhor para Ismael. Tinha ensinado tudo o que ele precisava saber a respeito de Deus. Ismael se tornou uma grande nação, como Deus havia prometido também para Abraão, que foram os ismaelitas que originaram os árabes. Caramba, sou centenário, ela era estéril, nasceu meu filho, fruto do amor. Cara, minha fé está subindo em Deus, porque Deus está cumprindo tudo o que falou. E aí vem a prova, grande prova. Abraão, pega teu filho Isaac e vai lá para cima do morro, que eu quero a vida dele. Gente, eu me coloco no lugar do Abraão. Se me fala um treco desse, eu acho que eu me suicido. Mas imagina, teu filho esperado, querido, filho de uma promessa, Abraão vai ter que levar e sacrificar. Como a fé de Abraão tinha aumentado, como a obediência de Abraão estava no auge, ele foi. Amarrou o filho. E a fé de Isaac? Ele podia muito bem ver o que estava acontecendo e tentado sumir de lá, desamarrar, socorro, help, Deus me ajuda. Com certeza ele pensou isso. Quando Abraão levanta a faca para sacrificar Isaac, Deus fala: chega, para, já provou tudo que tinha que provar, já tá bom. Ó, tem aí as ovelhas, faz o que precisa, desce e vai tocar a vida. Mas isso mostra que Abraão era que nem a gente. E a gente é assim também. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai assimilando, porque a fé, ela também vem de ouvir. Ouvir a palavra, ouvir testemunho. A tua fé aumenta assim. Assim como a obediência. Quando você obedece, por causa da fé ou não, Deus recompensa você. Pensem na fé. Pensem na obediência. Eu peço que Deus venha abençoar tremendamente a vida de vocês, a casa de vocês, que vocês ouçam a voz de Deus, que a fé de vocês aumente exponencialmente, que vocês recebam a cura, a libertação, que vocês recebam as bênçãos de ter aquela porta aberta que vocês estão esperando de emprego, de negócios, de fechar contrato, que vocês tenham a saúde plena, porque Deus é Deus, ontem, hoje e sempre. Deus abençoe vocês. Obrigado pela oportunidade. Um beijo enorme no coração de vocês. Até a próxima.